Olá pessoal, até que enfim eu vou fazer o meu vídeo a respeito do Hitler ser de direita e esquerda. Esse tema voltou, tá bombando no Twitter, só que o meu vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não vou ficar aqui tentando defender que o Hitler era de direita ou que o Hitler era de esquerda. Eu vou fazer uma reflexão a respeito das correntes filosóficas e históricas que existem por detrás desse tema Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler. Eu vou trazer essas correntes filosóficas exatamente porque são essas correntes que estão ditando os temas. Isso aí foi extraído do Twitter e olha que interessante. As pessoas dentro do Brasil estão contestando o Holocausto. Segundo elas, o Hitler não teria matado 6 milhões de judeus, como contam os livros de história. E da mesma forma, as pessoas estão tentando colocar o nazismo dentro de uma caixinha de direita ou de uma caixinha de esquerda. Então, nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre esses temas aí entre os historiadores. Por que a juventude brasileira está discutindo a possibilidade do nazismo ser de direita ou de esquerda? Por que a juventude brasileira agora está contestando se houve ou não o Holocausto? Isso está acontecendo porque tem livros a respeito disso. Você tem que decidir de que lado você está. Se você acredita na história contada no Brasil ou se você acredita na contestação da história que acontece ao redor do mundo. Porém, o mais importante é você saber que essa contestação existe. E o que faz esse tema ser debatido hoje de uma forma tão fervorosa? Esse bate-papo aqui está acontecendo, para vocês terem uma ideia, lá no portal do Consulado alemão aqui no Brasil, ou seja, o pau tá quebrando. Tem jovens brasileiros que estão contestando a história dentro do site da embaixada alemã, me parece. E tem motivo, assim, eles não são de tudo idiotas. O que acontece é que a tendência natural da juventude é ficar procurando formas de contestar a realidade, na busca de sempre mostrar que existe alguém querendo enganar todo mundo. E como eu falei com vocês, eles não estão sozinhos. Existem historiadores nesse sentido. Então eu vou começar dando só uma ideia para vocês do que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre essa questão das caixinhas direita e esquerda, o que era a ideologia do Hitler e se é possível colocar a ideologia do Hitler dentro do que hoje a gente chama de esquerda, do que hoje a gente chama de direita. Depois eu quero falar também sobre essa questão de uma segunda verdade ou uma outra versão da história, que é o que esses jovens estão trazendo com essa questão aí da negação do Holocausto, e vou apresentar para vocês quais fontes que podem ser pesquisadas para vocês conhecerem o outro lado da história, ou talvez o lado da história que essa juventude brasileira está utilizando e por que eles estão trazendo essas contestações. Assim vocês vão ter condição de ver por vocês mesmos e decidirem. O mais importante nesse vídeo é que eu trago os dois lados da história. Então, na hora que eu falo a parte histórica, que não é a parte que foi admitida dentro do Brasil, você pode imaginar que eu estou defendendo Hitler, você pode imaginar que eu estou sendo antissemita, mas não. Isso é uma outra versão e eu deixo bem claro aqui que eu estou trazendo aqui as versões existentes exatamente para evitar que você, nossa, o Leonardo está falando que o Holocausto não aconteceu. Entendam. Inclusive eu coloquei aqui um negocinho para ficar rodando o tempo todo para que as pessoas não tirem da contextualização. É importante assistir tudo para vocês entenderem que eu estou trazendo os dois lados da história. Então, depois dessa grande introdução, vamos pensar o que está acontecendo hoje no Brasil. As pessoas estão defendendo linhas ideológicas. Todas as pessoas têm motivos para defender linhas ideológicas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é respeitar o motivo do outro. Por exemplo, uma pessoa que vota no Bolsonaro, ela tem a tendência de ter aquele seguinte pensamento: olha, como que pode uma pessoa querer votar no Lula ou no Haddad, sendo que o Lula e o Haddad estão envolvidos em casos de corrupção, passou várias vezes na Rede Globo que o Lula seria dono do triplex, que eles montaram o maior esquema de corrupção da história. Por mais que o eleitor do Lula, Haddad, tenha na cabeça dele que a Rede Globo manipulou dados, na cabeça do eleitor do Bolsonaro existe a ideia de que o eleitor do Lula é um bobão porque está votando em corrupto. Por outro lado, o eleitor do Lula, Haddad, quando vê um eleitor do Bolsonaro defender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está propondo coisas do tipo castração química, lutar contra o kit gay, lutar contra a corrupção, o eleitor do Lula, Haddad, tem aquela ideia: olha, como que esse cara pode reduzir a complexidade da política nacional a esses assuntos? O mais importante é o respeito mútuo, exatamente para entender como o outro pensa.
Para o eleitor do Bolsonaro, às vezes a questão da segurança pública, em especial o estupro, pode ser uma coisa extremamente importante, que tem muito mais valor no ponto de vista dele do que a defesa, por exemplo, das minorias. E quando a gente fala de defesa das minorias, a gente consegue começar a entender onde é que a gente pode dividir a ideologia do Hitler com as ideologias presentes hoje, e se é possível a gente criar uma caixinha de direita e esquerda. A coisa já começa muito errada, gente, porque, olha, quando a gente pensa direita e esquerda, a gente pensa direita e esquerda em o quê exatamente? As pessoas estão querendo dizer que, olha, a direita é um grupo que não defende o aborto, a esquerda é um grupo que defende o aborto. Eles estão querendo criar essas caixinhas e, a partir dessas caixinhas, tentar julgar isso na realidade lá do Hitler. Mas uma das coisas mais famosas que o Hitler fazia era o extermínio de pessoas que nasciam com qualquer problema físico. Então é mais ou menos assim, olha, segundo o pessoal da direita, o Hitler seria abortista, por isso ele seria de esquerda. Porque existem movimentos feministas que estão dentro da esquerda e por isso a esquerda seria defensora do aborto. Isso é um ponto muito minimalista da história, porque olha, o fato de um grupo que defende o aborto ter, ao mesmo tempo, ideologia a favor da proteção das minorias, não significa que, por isso, você pode reduzir a situação direita-esquerda só ao tema aborto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que se você tentar minimizar demais para apresentar o seu argumento, também você está sendo idiota, não faz sentido você minimizar tanto. Vamos pensar na questão de direita e esquerda de uma forma mais ampla. O que seria direita e esquerda lá no momento do nascimento da direita e esquerda? Tinha um grupo que já fazia parte dos amigos do rei, ou seja, aquele grupo que já estava do lado do rei, ajudando no controle da sociedade. E porque aquele grupo estava do lado dos reis, aquele grupo já tinha acesso a bens materiais, era um grupo rico. Aquele grupo lutava para manter o poder nas mãos dos reis, para que os reis mantivessem aqueles grupos como os ricos. Mas para ter uma classe rica é preciso que exista uma classe trabalhadora pobre. Do outro lado, do lado da direita do rei, existiam aqueles ricões e aqueles ricões queriam manter a ideia do rei como rico, essas coisas. Hoje a gente tem aí vários cientistas políticos que defendem a história de que a minoria, ou não, nem a minoria, que as pessoas mais humildes, elas não têm nem que participar da política. São aceitas essas teorias filosóficas aí da política. Por outro lado, a gente tem um grupo que quer ascensão social. Esse grupo era desprezado pelo rei, por isso ele era tratado como esquerda. Se a gente pega o conceito inicial de esquerda, a gente vai ver que não cabe absolutamente nada que eles estão colocando hoje, como, por exemplo, olha, defesa de aborto, defesa de kit gay, nada disso tem a ver com direita e esquerda. O que isso, você pode até colocar uma ideia dessa na ideia de conservadorismo. Porém, olha como as coisas estão distorcidas no Brasil. O que é a ideologia que está sendo vendida pelo Bolsonaro como uma proposta de governo? A ideologia é o liberalismo político. Por detrás do liberalismo político econômico, não é liberalismo político, por detrás do liberalismo econômico, existe um conservadorismo político. Então, o mesmo cara que está propondo um liberalismo econômico, a diminuição do Estado, ele está propondo um conservadorismo moral, bons costumes, contra o aborto, fundamentalismo religioso. Por outro lado, a esquerda ela é contra esse liberalismo político porque ela acha que esse liberalismo político pode prejudicar as pessoas menos favorecidas. Mas essa esquerda que é contra esse liberalismo, contra o liberalismo econômico, ela é a favor do liberalismo político no momento em que ela é a favor, por exemplo, do aborto. No momento que ela é a favor dos gays se assumirem gays e terem direitos políticos. Então, olha, só para vocês verem como que não tem condições de você pegar o termo direita e esquerda e querer colocar a situação brasileira na direita e esquerda. Nós temos uma situação completamente mista no Brasil. Enquanto os grupos de esquerda, os grupos que se dizem de esquerda são conservadores, não conservadores, os grupos de esquerda são distribucionistas na economia, ou seja, eles são completamente contrários ao liberalismo econômico, eles são a favor das liberdades individuais, porque eles defendem que as pessoas tenham o direito de decidir a respeito do aborto, eles defendem que as minorias devam ser incluídas nas pautas públicas, eles defendem redistribuição de renda. Por outro lado, aquilo que é vendido hoje no Brasil como direita
é um grupo que é muito liberal na economia, mas não é em nada liberal nos direitos políticos. Por exemplo, eles são liberais na economia. Eles falam que o Estado deva ser mínimo no que diz respeito à economia, o que significa que você não pode tributar uma pessoa para redistribuir renda, mas em compensação o Estado é máximo em liberdades individuais. Por quê? Indiferente de qual a sua posição sobre isso e qual é a minha, eu sempre falei que eu sou a favor da mulher ter o direito de fazer com o corpo dela o que ela quiser, apesar de eu pessoalmente ser contra o aborto como ato. No momento que você fala que você quer um Estado mínimo, mas você tira o direito de uma mulher de decidir se ela quer ou não realizar um aborto, o Estado está se tornando o máximo, porque está tirando um direito individual. Então é contraditório. O que eu estou querendo dizer é isso. Não dá para colocar na mesma caixinha, porque existe uma contradição. Olha, o Estado é pequeno, mas o Estado luta contra o direito de casais homossexuais terem, por exemplo, um casamento civil. O Estado está sendo grande, porque está indo contra direitos individuais daquele grupo. Então é por isso que é muito importante que as pessoas entendam que a situação brasileira é impossível de ser simplesmente colocada numa realidade de direita e esquerda. Grupos de direita estão querendo coisas que são extremamente Estado grande. Grupos de direita defendem Estado mínimo, só na economia. Nas liberdades individuais, o Estado está sendo o máximo. Grupos de esquerda defendem um Estado mínimo nas liberdades individuais, ou seja, não interferir no direito da pessoa se ela quiser usar, por exemplo, drogas, não interferir no direito da pessoa se ela quiser usar, se ela quiser abortar, não interferir nos direitos das pessoas se elas quiserem ter uma orientação sexual não hétero e que elas possam, inclusive, casar. Ou seja, grupos de esquerda estão sendo liberais nos direitos individuais, porém eles são mais Estado grande na redistribuição de renda. Isso é natural, porque esses grupos de esquerda são pessoas mais pobres e eles pensam, eu preciso fazer, de alguma forma, com que os mais ricos retribuam para os trabalhadores aquilo que foi retirado do trabalho, porque se não tiver trabalhador, obviamente o empresário não ganha nada. Por outro lado, os grupos de direita pensam, olha, o empreendedor que teve a coragem de se lançar no mercado e correu todo o risco e colocou a renda dele naquela situação, ele tem que ter muito mais do que o trabalhador, porque o trabalhador é um cara que se existisse só o trabalhador e não existisse o empreendedor, ninguém faria nada. Então são argumentos pertinentes e é exatamente porque esses argumentos são pertinentes que eles acabam criando um choque de conflito. Vocês vão ver que o argumento a respeito da Terra plana, ele não cria conflito filosófico nem acadêmico. Ele só cria conflito dentre as pessoas que acreditam naquilo, que é um grupo pequeno, porque não tem sustentação científica. Já esses argumentos, direita, esquerda, liberalismo, conservadorismo, tudo isso gera debate exatamente porque tem defesas. Agora que eu falei com vocês que é impossível a gente tentar definir a situação política brasileira dentro dos conceitos de direita e esquerda, toda pessoa que tentar falar eu sou de direita, ela está sendo contraditória porque ela está defendendo coisas de direita e coisas de esquerda, coisas de liberalismo e coisas de conservadorismo, da mesma forma as pessoas de esquerda. Eu vou falar com vocês sobre a questão do nazismo. Olha só, a primeira coisa que é importante fazer para a gente analisar a questão do nazismo é o seguinte, nenhum de nós estava lá, ninguém sabe a verdade perfeita, isso é o mais importante. Existem historiadores que escrevem uma coisa, existem historiadores que escrevem outras, existem filósofos que escrevem uma coisa, existem filósofos que escrevem outra. Da mesma forma que é impossível você tentar enquadrar a situação brasileira em caixinhas de direita e esquerda, é impossível você tentar enquadrar a situação alemã do nazismo em caixinhas de direita e esquerda. Isso é o mais importante que você precisa pensar para evitar que você caia nessa tentação de imaginar que eu vou responder que o nazismo seja de direita ou que eu vou responder que o nazismo seja de esquerda. A primeira coisa, existem várias versões para a mesma história. E por mais que dentro do Brasil essas versões sejam sempre contadas da mesma forma, existe a versão pró-Hitler e existe a versão contra o Hitler. E existe uma regra, gente, que acontece desde o início da humanidade. Os vencedores escrevem a história. Se você prestar atenção na situação hoje no Brasil, a história está sendo escrita neste momento pelos vencedores. Então,
Nesse momento, o que aconteceu com a Dilma não é golpe de Estado nos meios oficiais, eles falam que foi um impeachment legítimo. Nesse momento, o que está acontecendo no Brasil é que todas as instituições estão funcionando de uma forma democrática. No entanto, a gente já vê as Forças Armadas controlando as outras instituições. Obviamente, no futuro, se a situação inverter, vamos imaginar que as Forças Armadas diminuam o nível de poder e que a esquerda vença no Brasil. Então, obviamente, a história vai ser escrita de outra forma. Isso aqui foi um golpe de Estado. Então, os vencedores escrevem a história. Mas, fora a história oficial escrita pelos vencedores, existem outras histórias escritas. Então, vamos pensar sobre, primeiramente, óbvio, vamos imaginar o que foi escrito a respeito do nazismo e o que chegou ao Brasil ao respeito do nazismo. Qual que é a visão extremamente minimalista que as pessoas estudam dentro do Brasil a respeito do nazismo? A gente estuda que o Hitler ficou revoltado com os tratados pós-Primeira Guerra e, por isso, ele teria criado uma situação extremamente expansionista na Alemanha e teria criado aí essa guerra mundial, né? Começou invadindo Polônia, invadindo alguns países, que chegou à guerra mundial. Existe também a derradeira que é vendida dentro do Brasil, que quando chegou o final da guerra, o Hitler ficou muito bravo e saiu lá exterminando todos os judeus. Por que é importante a gente ver qual a versão minimalista dentro do Brasil? Para a gente expandir um pouco quais são as versões que são distribuídas em outras versões históricas. E quando eu trazer as outras versões históricas, é importante que vocês entendam como versões históricas e não o meu posicionamento pessoal sobre isso. Eu já vou começar falando uma coisa que está no Twitter da galera hoje, que é a questão de que contestar o Holocausto é uma coisa que foi proibida em vários países do mundo. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: todos os assuntos históricos, eles podem ser contestados. Por exemplo, hoje a gente tem pessoas que contestam se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. Isso não é histórico, isso é físico, mas pessoas contestam esse assunto. Hoje tem pessoas que contestam a existência de Jesus Cristo historicamente. Por mais que cause revolta nos cristãos, tem historiadores aí contestando a existência de Jesus Cristo, se Jesus Cristo viveu ou não. Porém, nenhum historiador pode tecnicamente começar a desenvolver uma contestação ao Holocausto. Lembrando que o Holocausto foi a morte de milhões de judeus por Adolf Hitler. E agora eu já começo a trazer para vocês versões que são trazidas exatamente para explicar o porquê que é proibido contestar o Holocausto. Mas antes de trazer essas versões, deixa eu fazer a parte que eu esqueci, que é falar sobre o que foi o governo do Hitler, né, e por que de uma forma superficial, para depois aprofundar. As pessoas que acreditam que o Hitler era de direita, elas acreditam que o Hitler era de direita por quê? Porque o Hitler tinha esse comportamento extremamente fechado numa raça. Qual que são os pontos semelhantes do Bolsonaro com esse posicionamento do Hitler? E eu vou trazer pontos semelhantes com a esquerda também, para vocês não desesperarem e acharem que eu estou fazendo uma coisa extremamente parcial. Quando o Hitler era contra judeus e era a favor de uma Alemanha pura, de uma Alemanha livre de outras raças, o Hitler tinha um posicionamento muito semelhante a esse posicionamento do Bolsonaro contra as minorias. Os judeus dentro da Alemanha eram uma minoria em termos de raça, mas eles eram uma maioria econômica. Os caras mandavam no sistema financeiro dentro da Alemanha. E o que acontece hoje dentro do Brasil é que o Bolsonaro, ao contrário dele se revoltar, o Daciolo se revolta contra a minoria financeira, o Bolsonaro se revolta contra a minoria étnica. E essa revolta dele, ela pode ser disfarçada, mas ela acontece no momento que ele é contra quilombolas, contra as representações que exaltam a ideia de diferentes raças no Brasil. Por quê? Se você consegue aniquilar as características raciais e consegue criar uma expectativa de que existe só uma raça brasileira, né? Eu falo raça, o pessoal gosta de falar etnia, você ignora, por exemplo, a necessidade de compensar os negros pelo passado, compensar os índios pelo passado e tal. Qual que é o argumento trazido contra essa compensação? Que hoje está todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos direitos e compensar seria, na verdade, criar um preconceito positivo que seria preconceito da mesma forma. Então, admitindo que existem duas correntes sobre o fato, o que eu estou querendo dizer é que esse posicionamento do Bolsonaro de querer
tirar direitos que estão sendo procurados pelas minorias, esse posicionamento, de certa forma, é um posicionamento que se assemelha muito com o posicionamento do Hitler, quando o Hitler procurava essa ideia de expulsar da Alemanha os judeus, colocar a culpa de tudo nos judeus. Só que para expulsar da Alemanha os judeus, colocar a culpa de tudo nos judeus, o Hitler tinha um posicionamento um pouco diferente, o Hitler tinha uma ideia diferente. Os judeus seriam um problema sério dentro da Alemanha porque eles controlavam o sistema financeiro e a imprensa. E com isso eles conseguiam fazer os alemães de bobos. Conseguiam fazer os alemães trabalharem sempre para eles. Uma coisa bem semelhante acontece no Brasil hoje. O sistema financeiro fica com quase todo o dinheiro do trabalhador brasileiro. Então, hoje, você não pode imaginar de forma alguma que a ideologia do Bolsonaro seria uma ideologia igual à do Hitler, porque enquanto o Hitler lutava contra o sistema financeiro com a justificativa de que o sistema financeiro estava ficando com o dinheiro do trabalhador alemão, o Bolsonaro lutava contra o Bolsonaro luta contra as minorias com a justificativa que aquelas minorias seriam improdutivas e por isso essas minorias estariam atrapalhando o crescimento do Brasil. Então pensem o seguinte, olha, o Hitler ele pensava de uma forma geral, povo alemão e outros povos atrapalhando o crescimento do povo alemão. O Bolsonaro já pensa de uma forma povo brasileiro como um todo, sem diferenças étnicas, e qualquer diferença étnica estaria atrapalhando a produtividade. O Bolsonaro não se levanta contra o sistema financeiro, que era a maior característica do Hitler, se levantar contra o sistema financeiro judeu. O Bolsonaro não se levanta contra a imprensa, que hoje continua sendo controlada por Israel e na época na Alemanha era controlada por Israel e por isso revoltou Hitler, porque segundo Hitler, aquela imprensa teria sido utilizada durante a Primeira Guerra para fazer a Alemanha perder a guerra, ou seja, uma traição interna dentro da Alemanha para fazer a Alemanha perder a guerra, porque os judeus teriam negociado a derrota da Alemanha. Então, os judeus dentro da Alemanha negociaram a derrota da Alemanha e traíram a Alemanha nesse ponto. Então, esse era o argumento do Hitler. Quando você pensa agora, se você quer comparar a ideologia do Hitler com uma ideologia de esquerda, como que eles usam, qual o argumento que é utilizado? Que o Hitler teria criado um Estado maior do que as pessoas e esse Estado teria muito mais preponderância do que o indivíduo. Quando você pensa na realidade proposta hoje pelo Bolsonaro, a proposta do Bolsonaro é um liberalismo econômico. Nessa proposta de liberalismo econômico, o indivíduo continua sendo suprimido, porque ele não tem direitos individuais. O Estado é gigante e tira do indivíduo direitos como, por exemplo, olha, casamento homossexual, direitos como aborto, direitos como uso de drogas, apesar de que confere alguns direitos, como o uso de armas. Então o ponto é o seguinte, até que ponto o direito de usar armas pode transformar uma ideologia em 100% liberal se esse direito de usar armas tira o direito de usar drogas, tira o direito de fazer aborto, tira o direito de casamento homoafetivo, deixando bem claro que isso é um ponto histórico, eu particularmente não faço questão para mim desses direitos, mas eu acho que as pessoas que queiram ter esses direitos vão ter esses direitos suprimidos, tá? Da mesma forma, eu particularmente, às vezes as pessoas acham que tudo que eu falo é contra a ideologia do Bolsonaro, de todos esses direitos, o único direito que talvez eu faria uso seria o de ter arma, porque talvez eu ia querer ter uma arma para ficar dando tiro em garrafa dentro de casa, para ficar brincando. Porém, eu não ia precisar do direito de casamento homossexual, não ia precisar do direito ao aborto, porque eu não faria aborto, é a minha ideologia, e eu não tiro dos outros o direito de que façam, tá? E eu também não ia precisar de direito de usar drogas, porque eu, particularmente, consigo viver sem drogas, sem tirar o mérito ou a moral das pessoas que querem usar esse direito. Então, olha que interessante. Para mim, essas restrições de direitos propostas por Bolsonaro não faz diferença nenhuma, mas ela faz diferença para algumas pessoas. Então, ele está tirando direitos individuais de algumas pessoas, entendeu? Sobre o argumento de estar dando dois direitos, o de uso de armas e o direito de liberdade econômica. Agora, quando a gente pensa na questão da esquerda, a esquerda já é mais social. O que seria essa ideia de mais social? A ideia de, em nome da sociedade toda, os direitos individuais acabam ficando sacrificados. O que significaria isso na prática? Vamos pensar o seguinte, não direitos individuais, mas os direitos econômicos. Vamos pensar que hoje, se você quiser fazer negócio com alguém, na prática, parte desse negócio vai para o Estado. Então, vamos imaginar que você vai comprar um carro. Você não deu dinheiro para o fabricante, você deu dinheiro para o fabricante e parte para o Estado.
E é com o dinheiro que vai para o Estado que determinados bens públicos são providos, né? Educação, saúde, corrupção, tudo isso sai do dinheiro dos impostos. A esquerda ela é a favor da tributação dos mais ricos para redistribuir para os mais pobres. E tem gente que acha que isso gera improdutividade, porque desestimula os mais ricos e beneficia os mais pobres que são improdutivos. Esse não é o ponto da questão. O ponto da questão é o seguinte: o Hitler ele trabalhou um processo de industrialização da Alemanha. A Alemanha ficou um dos países mais competitivos durante o governo dele. Isso a gente tem que admitir. Como que ele fez isso? Ele fez isso admitindo que o povo alemão precisava estudar bastante, precisava concentrar-se na produtividade e que a Alemanha não deveria ter um liberalismo econômico com o resto do mundo. Ela deveria ter um liberalismo... não deveria ter um liberalismo econômico, ela deveria ter um protecionismo. No segundo momento, quando a indústria alemã estava bombando, o Hitler partiu para o liberalismo econômico. Hoje, quando a gente entra dentro das políticas dentro do Brasil, isso é uma coisa muito semelhante ao que ao que propõe a esquerda. Proteger a indústria brasileira, a parte da esquerda que é semelhante à do Hitler, tá? Proteger a indústria brasileira até que a indústria torne-se competitiva. O Hitler fez isso com a indústria alemã. No momento que a indústria brasileira tornar-se competitiva, aí sim você começa a lutar por políticas de abertura de portos, porque aí você consegue competir com o resto. Então, nesse ponto, a política do Hitler é bem semelhante às propostas da esquerda de hoje. Mas agora nos pontos bizarros, tá, gente? Quais são os pontos bizarros? Hitler, ele teve todo um governo e lá no final ele tem as partes bizarras que realmente são as partes criticadas. Essa parte de racismo, essa parte de partir para o Holocausto, né? Essa parte de exterminar todo mundo, são as partes criticadas do Hitler. Ninguém está propondo isso no Brasil, apesar de que determinadas atitudes de alguns candidatos, como por exemplo, quando o Bolsonaro faz aquelas cenas de metralhar petralha, essas coisas, as minorias precisam se curvar às maiorias, quando ele faz esses posicionamentos, ele realmente dá por entender e leva algumas pessoas ao desespero que ele faria uma coisa dessa. É nesse momento que o eleitor do Bolsonaro precisa ter respeito com o eleitor que não vota no Bolsonaro, porque é o seguinte: você pensa que o cara não vota no Bolsonaro porque ele quer votar no corrupto. Não é porque ele quer votar no corrupto, é porque existe um desespero dentro do coração dele de que o Bolsonaro possa repetir no Brasil aquilo que o Hitler fez. Por mais que você possa imaginar isso besteira, você tem que imaginar que algumas pessoas possam ter medo disso. Algumas pessoas não acreditam em Deus, outras pessoas têm medo de Satanás e morrem de medo mesmo. Fazem coisas absurdas por medo de Satanás. Tem gente que vende tudo que tem e entrega numa igreja. Então você não pode menosprezar o medo das pessoas. Então quando determinada pessoa tem medo do Bolsonaro implementar medidas nazistas no Brasil, você tem que respeitar o medo da pessoa e tentar democraticamente falar com a pessoa que o medo dela não é fundamentado. Da mesma forma, quando uma pessoa chega e fala, olha, mas o PT é ladrão, e eu não fico tentando justificar para essa pessoa que ninguém nunca roubou, eu justifico, olha, são políticas que vão trazer aí um desenvolvimento econômico para o Brasil, e essa questão de ser, o que eu penso, para mim é o seguinte, tá, olha, a questão do político ser ou não ladrão é uma ética dele, é ele que tem que pagar por isso, e eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a minha questão é eu votar naquela pessoa que eu acho que vai realizar a minha ética. A minha ética é todos terem mais oportunidades, a minha ética não é castração química, não é essas coisas. Então, respeito a sua e respeite a dos outros. A minha, respeite todas. Agora, o que é importante, né? Nesse próximo ponto da conversa é o seguinte: toda essa conversa a respeito do Hitler, ela é contestada por uma corrente dentro da história. E é dentro dessa contestação que algumas pessoas estão buscando fundamentos para falar, por exemplo, que não aconteceu o Holocausto. Vou trazer de volta aqui para vocês verem, né, o Twitter que está rodando hoje, e quase todo o Twitter gira em torno deste debate. Ó. O nazismo é de esquerda, que é o que a extrema-direita quer dizer. E a extrema-direita fala que o Holocausto é uma fraude. Tem um ponto de vista de contradição que o colega traz, que é o seguinte, olha, a extrema-direita diz que nazistas são de extrema esquerda, ao mesmo tempo que defendem Hitler e os nazistas do crime contra os judeus. Por isso que eu falei com vocês, tá vendo? Olha, existem pote de direita, pote de esquerda, e as pessoas tentam colocar nesses potes coisas que não cabem nesses potes. Da mesma forma, existem potes de defesa do nazismo e ataque contra o nazismo. E as pessoas estão perdidas sem saber como que elas vão defender. O cara que é eleitor do Bolsonaro,
Ele quer dizer que a esquerda, que o nazismo era de esquerda e quer encontrar fundamentos para provar isso. Ele não quer a verdade. O cara que é eleitor da esquerda, seja do Lula, seja de quem for, né, como no caso aí ataca-se diretamente à esquerda, ele quer procurar fundamentos para provar que o nazismo era de direita e ele tenta colocar coisas dentro dessa caixa. Mas é impossível encontrar fundamentos que provem que o nazismo era puramente esquerda, puramente de direita, e também é impossível dentro de toda a história, dentro da história ensinada no Brasil, é claro que você só vai achar condenações ao nazismo, mas você não pode menosprezar o resto da história mundial nesse sentido. Então, ainda que você seja de esquerda, você vai encontrar fundamentos contra o nazismo, mas se você procurar, você acha a favor. Se você é de direita, você vai encontrar gente falando, você nunca vai encontrar historiador falando que o nazismo era de esquerda, você vai sempre encontrar extrema-direita, porque o conceito de extrema-direita é uma coisa completamente diferente do seu conceito de direita no Brasil, você entendeu? Então, quando você acha, por exemplo, um livro que eu li, uma introdução sobre o nazismo, que é vendido lá na Inglaterra como nazismo, né, do jeito inglês, A Very Short Introduction. Então, você procurar isso aí na internet, é perigoso você achar até o PDF. Lá o cara deixa bem claro, olha, o nazismo é de extrema direita. Se você procurar a playlist, e não chama de comunista, gente, assistam que é muito bom. A playlist sobre relações internacionais da Univesp TV no YouTube, os caras dão uma aula completa sobre o nazismo. Eles deixam bem claro que existia uma dúvida se o nazismo seria extrema direita ou se seria um movimento acima de extrema direita. Ou seja, os historiadores ao redor do mundo, os professores de relações internacionais, eles colocam o nazismo dentro da extrema-direita. O detalhe é o seguinte, o detalhe é que aqui no Brasil, o conceito de extrema-direita está sendo distorcido. Então, o Bolsonaro não é uma extrema-direita. Você não pode pensar dessa forma, porque o resto do mundo vê a extrema-direita como uma coisa completamente diferente, né? Se o Bolsonaro fosse de extrema-direita, ele jamais faria propostas de um liberalismo econômico que poderia destruir a indústria nacional. Então, é aí que está o errado. O errado não é você tentar achar nazismo de direita, nazismo de esquerda. O errado é a forma como o brasileiro está fazendo menção aos termos direita e esquerda. Então, pronto. Igual eu falei antes, você vai encontrar, dentro dos conceitos de direita e esquerda do Brasil, você vai encontrar coisas do nazismo, você vai encontrar coisas do nazismo tanto na direita quanto na esquerda, porque os conceitos no Brasil, eles estão distorcidos e as pessoas estão tentando achar que basta falar direita e esquerda e ter uma visão bem minimalista da história. Agora vamos pensar, gente, agora uma contestação do que se fala a respeito do Hitler a partir de uma outra história. E antes de iniciar esse tema, eu gostaria de dizer que eu não sou antissemita. Eu gostaria de dizer que esses temas vão ser trazidos aqui exatamente porque são os temas abordados que estão gerando esse tipo de discussão. E gostaria de te pedir para não criar conspiração na sua cabeça que porque eu estou falando isso, eu estou querendo defender o Hitler. Não tem absolutamente nada disso. Eu estou trazendo para você uma outra versão da história, tá? Veja bem, nós estudamos no Brasil. A tendência natural da gente estudar no Brasil, principalmente no segundo grau, né, no primeiro e segundo grau, é que o Hitler teria sido simplesmente uma pessoa que teria destruído o mundo através da Segunda Guerra Mundial e que ele teria aí uma visão extremamente racista, né, contra outros povos. Tem gente que já escreveu em vídeos meus que eu falei coisa semelhante ao Hitler, falando que Hitler queria matar todos os povos do mundo e deixar só os alemães vivos. Não. O Hitler tinha uma coisa muito semelhante ao que os Estados Unidos têm hoje, é o imperialismo. Imperialismo é ser o topo da pirâmide e comandar os demais. Então, se a gente quisesse hoje já começar tentando entender a ideologia do Hitler, vamos imaginar o Hitler como sendo os Estados Unidos. A Alemanha gostaria de ter tido naquele momento a oportunidade de tomar o lugar dos Estados Unidos. Vamos pensar assim, que era a Inglaterra a potência mundial na época. Mas vamos imaginar que se a Alemanha tivesse hoje, o Hitler existisse hoje, o Hitler teria criado uma política para tentar tomar o lugar dos Estados Unidos. O controle imperialista mundial. Qual que era o posicionamento do Hitler? O posicionamento do Hitler era a Alemanha só para alemães, né? A Alemanha não teria que dividir o seu espaço político e econômico com os judeus. Qual que era o problema visto por Hitler naquela época? Eu vou contextualizar sempre com assuntos brasileiros, mas não para defender Hitler, mas para que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer, tá, gente? Esse processo de contextualização é importante, que assim vocês conseguem refletir. Imaginem vocês que naquela época, na Primeira Guerra Mundial, o Hitler conta a história de que ele era soldado, né, dentro do exército alemão, e que a Alemanha estava no fronte de batalha e estava indo muito bem. Só que
começaram a faltar munições e armas. Segundo Hitler, essas armas e munições faltaram porque os judeus negociaram a derrota da Alemanha com os inimigos da Alemanha e utilizaram a imprensa judaica, por exemplo, a Rede Globo da época, para fazer uma grande greve dentro da Alemanha. Então, segundo Hitler, o soldado alemão não perdeu no fronte de batalha. O soldado alemão perdeu porque os judeus teriam utilizado a imprensa para poder motivar uma greve, e as pessoas que estavam dentro da Alemanha produzindo armas e munições pararam de produzir armas. Então, os judeus fizeram o alemão perder a guerra através da suspensão da produção de munições e armas. Essa informação está no livro do Hitler, no Mein Kampf, e é exatamente por isso que eu falo com vocês, segundo Hitler. Quem tiver dúvida pode procurar na internet Mein Kampf em português e procurar essa informação. Na sequência, o Hitler, todo mundo sabe a parte histórica dele, de que ele começou a levantar um partido, sempre usando esse argumento do racismo, tá, gente? O Hitler nunca escondeu esse argumento do racismo, ele sempre frisou sobre esse argumento do racismo. No momento em que o Hitler conseguiu chegar ao poder na Alemanha, ele chegou ao poder como chanceler não porque o partido dele teve a maioria dos votos. Por incrível que pareça, é uma situação bem semelhante à situação que acontece hoje no Brasil. Existia um medo muito grande por parte dos alemães que o comunismo chegasse também à Alemanha. O comunismo estava chegando em vários lugares. Essa informação pode ser procurada aí na playlist Relações Internacionais da Univesp TV, tá, gente? Relações Internacionais a respeito aí dos eventos pós-Segunda Guerra na Univesp TV. O que aconteceu? O partido do Hitler vinha crescendo. Quando o Hitler tomou o poder, ele tomou o poder exatamente no momento que o partido dele caiu. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Hitler não foi colocado como chanceler no momento que o partido dele teve mais votos, mas no momento que o partido dele começou a perder votos. Só que aconteceu uma coisa, naquele momento em que o partido do Hitler perdeu votos, o Partido Comunista Alemão cresceu votos. Então, os alemães tiveram medo que o Partido Comunista crescesse e chegasse ao poder, então eles procuraram colocar no poder aquela pessoa que tinha a proposta exatamente de oprimir o comunismo, que era o Hitler. Então Hitler subiu ao poder não por causa da maioria de votos, mas por causa do medo do comunismo que tinha sido espalhado na sociedade alemã. O Hitler, depois que ele subiu ao poder, ele já tinha deixado bem claro qual que era a ideologia dele. A ideologia dele era uma ideologia nacionalista, uma ideologia que via como o maior problema dentro da Alemanha o judeu. Por que o Hitler via o judeu como problema? E eu vou contextualizar agora. Falei com você sobre a contextualização da justificativa dele no Mein Kampf, agora eu contextualizo um pouco mais. Toda vez que... Imaginem que na Alemanha, parte do trabalho do judeu, parte do trabalho do trabalhador alemão, parte do trabalho da indústria alemã, parte do trabalho de tudo que era produzido na Alemanha, ia para o setor financeiro. Para você entender isso de uma forma contextualizada, imagina o seguinte... Imagina que você entra numa loja hoje, você entra no supermercado hoje e faz a compra. Aí você comprou ali R$1.000, que é um exemplo de um número exato para ficar mais fácil, tá, gente? Imagine você que toda vez que você compra R$1.000, R$400 vão para os judeus. Naquela época, os judeus eram donos do sistema financeiro. Hoje, imagine que R$400 vai para o sistema financeiro. Por quê? Porque você passou um cartão. Dali, vamos imaginar que 5% foi para o sistema financeiro. Quando o consumidor, quando o supermercado comprou, ele usou o sistema financeiro. Ali, a parte da compra do produto foi para o sistema financeiro. Quando o supermercado paga um funcionário, ele usa o sistema financeiro. Parte do salário do funcionário fica no sistema financeiro. Então, no final da fritada dos ovos, pelo menos 40% do que a gente produz hoje vai diretamente para o sistema financeiro, porque ele faz esse meio de campo. Se isso é justo ou não, não é a questão desse ponto. O Hitler achava isso muito injusto, porque os judeus, simplesmente por controlar o sistema financeiro dentro da Alemanha, segundo o Hitler, ele estava ganhando mais que os alemães. Além do sistema financeiro, o judeu também controlava a política alemã através de cargos no Congresso e através também do controle da imprensa. Imaginem que na contextualização de hoje, a gente tem lobistas que controlam a opinião pública simplesmente fechando com a Rede Globo. Ou talvez vamos imaginar que fosse diferente. Vamos imaginar que a Rede Globo, que a família Marinho, fossem judeus e eles controlam tudo que o povo pensa simplesmente fazendo matérias perseguindo determinados candidatos e apoiando outros. Essa contextualização não é para ser antissemita, tá, gente? É simplesmente para julgar qual que é o motivo dado por Hitler para odiar os judeus.
Aí beleza. Dentro dessa realidade que foi apresentada por Hitler no livro dele, quando ele chega ao poder, o Hitler começa a tomar atitudes exatamente para tirar todos os judeus dos cargos públicos e tirar todos os judeus também da imprensa. Uma coisa que aconteceu no mundo inteiro, tá? Porque nesse momento em que os judeus começaram a influenciar demais na imprensa e no sistema financeiro, vários lugares do mundo começaram a colocar a imprensa como sendo uma coisa soberana do Estado. Se vocês prestarem atenção nas constituições brasileiras, vocês vão ver que uma parte dos veículos de imprensa precisam ser obrigatoriamente de brasileiros. Mas enfim, quando Hitler realmente chegou ao poder, ele teria criado, essa é uma parte que a história foi escrita dessa forma, ele teria criado um atentado e colocado esse atentado, um incêndio, na culpa de judeus para poder ganhar apoio popular para expulsar os judeus da Alemanha. Começou o processo de expulsão de judeus da Alemanha e esse processo de expulsão, ele teria acabado, ele teria sido suficiente se não fosse um evento que é contado por um outro livro que eu vou trazer para vocês, que é a questão do Hitler ter sido boicotado pelos judeus. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a história contada. A história contada parte porque todo mundo já sabe. Então, a partir daí, o Hitler tomou o poder e depois que o Hitler tomou o poder, ele começou um projeto expansionista querendo dominar o mundo todo e nesse projeto expansionista acabou que ele perdeu o controle da guerra e começou a matar os judeus nos campos de concentração e todo mundo sabe do resto. Agora eu trago para vocês contestações e mais uma vez, eu tô falando, é chato falar isso, gente, mas é porque vai ter um imbecil que vai chegar aí e vai falar o Leonardo Stolper é a favor do Hitler, o Leonardo Stolper está defendendo aí o antissemitismo. Não, estou trazendo para vocês fatos históricos. Então eu vou trazer para vocês agora a outra parte da história. A outra parte da história ela é trazida por vários livros, mas tem um livro que vocês vão conseguir ter um resumo e referências a respeito desses vários livros, que é esse livro aqui. Fala A Sinagoga de Satanás. É um livro extremamente antissemita. A ideia do livro não é ser anti-judeus, é ser anti-imperialismo semita. Por que esse livro é extremamente antissemita? A gente tem guerras religiosas no Brasil e, obviamente, a gente tem guerras religiosas no mundo e, obviamente, se você procurar livros escritos por editoras ligadas a Israel, você só vai encontrar uma versão da história. Alguns livros são feitos por editoras que são ligadas aos povos que são inimigos de Israel. Então, eles trazem a outra versão da história. E é nessa versão da história que a rapaziada está buscando informações que negam o antissemitismo, por isso que que negam o Holocausto. É por isso que eu estou trazendo para vocês, exatamente para que vocês entendam onde buscar essas informações e onde essa garotada está buscando informações. Então, nesse livro, A Sinagoga de Satanás, você tem informações que você pode começar a expandir as suas ideias e começar a tentar entender as coisas. Já começa com uma coisa que vocês precisam refletir, que foi trazida, inclusive, nos Twitters de hoje. É proibido negar o Holocausto. O Holocausto é a morte de 6 milhões de judeus. É proibido negar isso. Legalmente. Significa que você não pode começar a pesquisar e criar uma tese falando que o Holocausto não existiria. A partir de agora, tudo que eu falo está baseado nas informações das pessoas que são contra o posicionamento da história dos judeus, né? Da história das editoras que são controladas por Israel. Segundo a visão dos historiadores, é proibido negar o Holocausto porque os judeus conseguiram, através da vitória, né? O que acontece, gente? Para vocês entenderem agora, antes de entrar na negação do Holocausto, eu vou entrar naquela parte lá no finalzinho da história para explicar para vocês qual que é a outra história contada no mundo. Então, Hitler chegou ao ponto de expulsar os judeus. Quando Hitler expulsou os judeus da Alemanha, agora as histórias começam a dividir de uma forma mais... digamos que uma forma mais sistemática. Quando Hitler expulsou os judeus da Alemanha, o Hitler teria simplesmente expulsado os judeus porque o Hitler não queria judeus na Alemanha. Mais ou menos assim, olha, eu não quero vocês aqui, vocês controlam a imprensa e doutrinam o povo, vocês controlam o sistema financeiro e colocam o povo como escravo. O que acontece agora, historicamente, tanto na história paralela como na história real, é o seguinte: depois que o Hitler expulsou o sistema financeiro judeu da Alemanha e depois que o Hitler fechou a imprensa judaica, a Alemanha teve um crescimento que jamais
outro país do mundo teve. Então, o milagre econômico alemão coincidiu com esse momento que ele expulsou a imprensa judaica e o sistema financeiro judeu. Então, a Alemanha saiu de uma realidade que ela era um país vencido em guerra, pagando dívidas de guerra, e transformou-se na maior potência do mundo em poucos anos. Segundo esses historiadores, é porque a alienação causada pela imprensa judaica não deixava a Alemanha crescer. Se a gente fizer um paralelo, a gente entende isso através da Rede Globo. E o sistema financeiro corroía a riqueza alemã e não deixava as empresas alemãs crescerem. Se a gente prestar atenção, hoje a Rede Globo faz uma coisa dessa, e se a gente prestar atenção em como o Brasil paga só dívida pública, e com isso o governo não consegue crescer, nós não conseguimos investir, porque grande parte do nosso dinheiro vai para pagar a dívida pública, a gente consegue entender qual que seria aquele drama que está sendo relatado. Olha, é bem semelhante à realidade de hoje. Segundo esses livros paralelos, a imprensa judaica alienava o alemão, e além da imprensa judaica alienar o alemão, o sistema financeiro judeu não deixava a riqueza na mão dos alemães para que eles pudessem prosperar e crescer. E o que aconteceu foi isso. No momento que o Hitler expulsou os judeus, a Alemanha realmente cresceu muito. Aí começa uma divergência pesada, né? Porque esse ponto que a Alemanha cresceu, a gente estuda, inclusive, no Brasil. Começa uma divergência muito pesada entre historiadores, no que causou o início da perseguição aos judeus, quando Hitler começou realmente a prender judeus. Alguns historiadores contam, inclusive alemães contam, que o Hitler não queria saber de guerra, o Hitler não queria saber de matar judeu. A única coisa que ele queria era soberania, ele não queria que judeus interferissem dentro do território alemão, não queria que judeus tivessem imprensa na Alemanha e doutrinassem o povo alemão. Ele queria o povo alemão livre da doutrinação. Esse é o ponto de vista dos livros, tá, gente? Esse livro aqui vocês conseguem baixar, então não vem trazer contradições para mim, não. E nem, eu tô falando aqui, eu não estava lá, é o ponto de vista do livro. Uma coisa bem semelhante ao que acontece hoje no Brasil é o sistema financeiro brasileiro. No momento em que o Hitler, os judeus perceberam que eles não tinham mais controle sobre a Alemanha, eles começaram a embargar o Hitler. O embargo é uma coisa muito comum feito por eles, né? Hoje, por exemplo, eles embargam a Venezuela, o sistema financeiro mundial embarga a Venezuela, embarga a Coreia do Norte, ou seja, se não entrar no sistema financeiro deles, se não deixar que eles sejam os donos dos bancos daqueles países e tenham... Olha que crítica interessante. Hoje, o sistema financeiro mundial, ele faz com a Venezuela e faz com a Coreia do Norte exatamente o que eles fizeram com Hitler, segundo esses historiadores. E a parte mais pesada dessa história é o seguinte: o Hitler estaria simplesmente querendo negócios internacionais e querendo ser um império, querendo fazer a parte industrializada e comprar matéria-prima dos outros. Num determinado momento, os judeus teriam conseguido, através de lobby, através de papo, convencer vários países a pararem de fazer negócios com a Alemanha. Foi mais ou menos assim, segundo conta esse livro que está aqui para qualquer um baixar. Eu tô falando para vocês a leitura do livro, tá? Segundo esses historiadores, o Hitler, os judeus teriam feito a seguinte proposta para outros países: se vocês continuarem fazendo negócios com o Hitler, nós vamos tirar nossos bancos dos países de vocês e jamais faremos negócios com vocês. É interessante que esse é o mesmo modelo que hoje acontece com a Venezuela. Se qualquer banco tentar fazer negócio com a Venezuela, ele é multado. Se ele continuar, ele é expulso dos Estados Unidos, por exemplo. É a mesma coisa que acontece com a Coreia do Norte, com vários países, Cuba, por exemplo, vários países que são embargados. Segundo esses historiadores, os judeus fizeram essa proposta para os países, e vários países que estavam devendo à Alemanha muito dinheiro, porque a Alemanha vendia industrializada e recebia matéria-prima, vários países pararam de fazer negócios com a Alemanha e, ao mesmo tempo, não pagaram à Alemanha dívidas anteriores. E aí olha só o que é o motivo da guerra, segundo esses historiadores. No momento em que os judeus conseguiram embargar a Alemanha, fazer todos os países ao redor da Alemanha pararem de vender para a Alemanha ficou sem fornecimento de alimentos. Porque os judeus fizeram um cerco em volta da Alemanha, a Alemanha tinha concentrado na produção apenas de industrializados, a Alemanha parou de ter condição de vender industrializados e comprar alimentos, e foi aí que teria começado o movimento expansionista alemão. No momento em que os judeus cercaram a Alemanha e falaram: ninguém faz negócio com a Alemanha mais,
haveria a possibilidade de uma grande fome dentro da Alemanha e o Hitler teria tido que iniciar o processo expansionista, que foi aí que ele partiu para a invasão da Polônia. Uma coisa que a gente traz, eu faço muito paralelo com momentos de agora, porque eu sempre falo que o presente repete o passado, e se esses historiadores estiverem certos, o que está acontecendo na Venezuela é exatamente isso. Houve um cerco e países são proibidos de vender gêneros alimentícios e de remédios para a Venezuela. A diferença é que a Venezuela não tem um exército para fazer esse movimento expansionista e comprar alimentos, por exemplo, roubar alimentos, seja do Brasil, seja lá de qual for o país vizinho. Então, naquela época, o Hitler tinha um exército muito grande, então ele fez um movimento expansionista para tentar resgatar determinados países que estavam vendendo alimentos para eles e, por causa dos judeus, pararam de vender esses alimentos. Então, beleza. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto aqui? É que uma história paralela justifica... Enquanto a história que a gente recebe no Brasil justifica o imperialismo de Hitler simplesmente na ideia de que Hitler era um cara mau e queria sair matando todo mundo, para poder dominar o mundo inteiro, outras histórias justificam o posicionamento de Hitler favoráveis ao Hitler, falando que o Hitler ele queria, na verdade, simplesmente fechar a Alemanha, produzir uma Alemanha extremamente industrializada, sem judeu lá dentro, e no momento que os judeus boicotaram o fornecimento de alimentos para a Alemanha passar dificuldade e ter que depor o Hitler, assim como estão fazendo na Venezuela, o povo teria utilizado, o Hitler teria, em vez de ter simplesmente aceito, ele partiu para a invasão no momento em que foi declarado aí esse embargo. Aí o que ele fez? Já que me embargaram, eu vou direto para a guerra. Então, de acordo com a história convencional, o imperialismo alemão teria nascido de uma ideia imperialista do Hitler. Já de acordo com a história paralela, o Hitler só queria ser um país industrializado no topo de todos os países e fechado numa raça puramente alemã, mas no momento em que fecharam, e proibiram o fornecimento aí de alimentos para a Alemanha, o Hitler teria partido aí para essa onda imperialista. Por que é importante saber esses dois pontos da história? Porque a gente consegue entender por que pessoas trazem comentários como esse. Olha, que o Holocausto seria uma fraude. O Hitler foi derrotado na guerra e uma das coisas que surgem depois da derrota de guerra é a dívida de guerra. Segundo esse mesmo livro, A Sinagoga de Satanás, essa história do Holocausto teria sido criada, não que o Hitler não tenha matado os judeus, mas alguns historiadores acreditam que, tecnicamente falando, é impossível que a Alemanha tenha conseguido matar 6 milhões de judeus. A ideia é, no início, o Hitler praticou a expulsão dos alemães, a expulsão dos judeus. Na sequência, muitos judeus deixaram de ser judeus, passaram para o cristianismo, enfim, vários fugiram. E na reta final, quando o Hitler realmente começou a praticar aí, os extermínios de judeus, não teria esse número de 6 milhões de pessoas para serem exterminadas. Então, segundo esses historiadores, os judeus, após vencerem a guerra, eles criaram essa história de que a Alemanha teria matado 6 milhões de judeus, exatamente para receber dívidas de guerra. Isso é uma verdade, a dívida de guerra é uma verdade. Até hoje, os judeus recebem dívidas de guerras de todos os países que eram aliados do Hitler. E essas dívidas de guerra, elas são assim, coisas que sacrificam esses países porque o governante não paga uma dívida, quem paga a dívida é o povo. Então imagina que hoje o povo alemão paga montas altíssimas como dívida de guerra. Tecnicamente falando, vamos pensar tecnicamente, depois emocionalmente. Tecnicamente falando, um monte de dinheiro sai do povo alemão e vai para o povo judeu para pagar a dívida de guerra, tecnicamente falando. Em termos de emoção, é uma reparação para as pessoas que morreram e tinham patrimônio naquele lugar. Agora, alguns historiadores dizem que não, que o número foi ampliado exatamente para criar dívidas de guerra para o resto da vida. Então, assim, a Alemanha estaria, segundo esses historiadores, pagando um valor que não tem sentido nenhum, que foi tudo criação dos judeus para que eles pudessem receber da Alemanha sem trabalhar durante muito tempo essas dívidas de guerra. São contestações históricas, gente. Eu não estou falando isso. Eu estou simplesmente falando para vocês o que vocês vão encontrar aqui. Então, não vem com papo que eu sou antissemita. Está até rodando aqui o tempo todo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Nesse segundo ponto de vista, a respeito do Hitler, o Hitler teria sido um bom governante para os alemães e um governante ruim
para os judeus, ele não queria os judeus. Nesse segundo ponto de vista, o Hitler teria iniciado uma guerra só depois que os judeus impuseram um embargo para que nenhum alimento fosse vendido para a Alemanha. Então, o Hitler teria tido que decidir: ou a Alemanha morria de fome, ou ele iniciava uma guerra para dominar a Polônia. Aí entram vários conflitos ideológicos de guerra. Por exemplo, existe uma ideia de que a União Soviética, né, na época a Rússia, teria traído Hitler porque ela tinha um pacto com Hitler e teria traído Hitler. Existe uma ideia também de que a Inglaterra seria aliada do Hitler. Isso vocês podem ver também, gente, dentro do Relações Internacionais da Univesp TV, tá? A ideia era o seguinte: Hitler imaginava que tanto ingleses como russos seriam aliados dele. Não aliados de guerra, mas parceiros. Quando os judeus conseguiram modificar, agora segundo Sinagoga de Satanás, os judeus conseguiram fazer um lobby sobre a Inglaterra e sobre a Rússia para que a Inglaterra e a Rússia ficassem contra o Hitler. E foi esse movimento de modificação aí digamos que, segundo a Sinagoga de Satanás, esse movimento de modificação de aliados que fez a Segunda Guerra Mundial. Digamos que, segundo o ponto de vista desses historiadores, a Polônia era o país que mais devia o Hitler. Então o Hitler anexou alguns territórios e invadiu a Polônia como uma compensação também para poder se socorrer em termos de alimentos, já que ele foi embargado. Embargado significa que ele não compra nem pagando. A Polônia seria um grande devedor e por isso ele se viu no direito de invadir a Polônia. Um fato intrigante é o seguinte: Hitler invadiu a Polônia e não teve nenhuma reação da comunidade internacional. O povo deixou, porque parecia que existia um consenso na cabeça das pessoas que a Polônia devia tanto Hitler que já era dele. Mas isso é um ponto também que deve ser pesquisado. Então vamos imaginar o seguinte: na sequência, a gente sabe, conta a história, né? Na sequência, os Estados Unidos teriam aproveitado da situação da guerra existente na Europa, e acontece uma coisa que as pessoas precisam perceber como que é o massa de manobra. Segundo contam alguns historiadores, a Rússia foi motivada a fechar a aliança com Hitler. Olha, se isso for verdade, é uma covardia muito grande, porque é uma coisa que pode estar acontecendo hoje com o Brasil, que está sendo motivado a guerrear com a Venezuela. Olha que interessante. Segundo alguns historiadores, os judeus teriam feito pressão para a Rússia romper o tratado com a Alemanha, não continuar sendo aliado da Alemanha. E fez um tratado também com a Inglaterra para que a Inglaterra fizesse esse rompimento também com o tratado. O país que estava mais ferrado em termos aí de briga com a Alemanha era a França, porque a França, indiferente de qualquer coisa, ela era inimiga da Alemanha. Então, estava num barco assim de imparcialidade, sem saber o que vai acontecer. Tanto a Inglaterra quanto a Rússia, esses dois podiam estar tanto do lado da França quanto do lado da Alemanha. O único país que estava aí realmente ferrado era a França, que, indiferente de qualquer coisa, ela estaria contra a Alemanha, ou seja, ela seria invadida. Contam historiadores que o governante da Rússia foi ludibriado para se posicionar do lado de uma grande aliança que estava nascendo. Estados Unidos, Inglaterra, França. Chama isso nas relações internacionais, chama bandwagoning, né? Junta um monte de gente para bater no cara mais forte. Só que, na verdade, a coisa foi bem cruel. Foi assim: ludibriaram o cara da Rússia, falando com ele que estavam fazendo um acordo aí para acabar com a Alemanha. Mas, no fundo, eles estavam usando a Rússia de massa de manobra para perdendo soldados e baqueando a Alemanha. Então, o que aconteceu na realidade? A Rússia ficou guerreando a Alemanha, morrendo Rússia, morrendo alemão, morrendo Rússia, morrendo alemão. E os outros países só entraram no final da guerra para fatiar a guerra. No final da guerra entraram Estados Unidos para poder bombardear Japão, vocês já sabem dessa história. No final da guerra, a França já estava bem invadida, a Rússia já estava bem deteriorada. E a partir daí os países começaram realmente a julgar forças para poder bater no cara que já estava quase morto, que era a Alemanha. Esse ponto de vista ele é importante porque ele consegue explicar o resultado do pós-Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, o mundo se dividiu em dois blocos. Um bloco do lado da Rússia e outro bloco do lado dos Estados Unidos. Porque
A Rússia foi traída pelos Estados Unidos durante toda a Segunda Guerra, ela não acreditava mais nos Estados Unidos. E esse bloco que se formou do lado da Rússia, ele estava todo destruído no pós-guerra, e os Estados Unidos entraram na guerra só para jogar bomba nos outros. Eles não perderam nada na guerra. Então isso explica também por que o bloco americano, as pessoas acham, um bloco cresceu mais que o outro por causa de capitalismo, comunismo. Não, o bloco americano, ele bombou porque ele não foi destruído no pós-guerra. O bloco da Rússia, ele teve uma dificuldade muito grande porque ele estava todo destruído no pós-guerra. Então, enquanto os Estados Unidos já estavam com todas as indústrias prontas, embarcaram numa corrida armamentista para poder pôr medo na Rússia, né, agora União Soviética, a União Soviética não pôde decidir, ela tinha que decidir se ela produzia alimentos ou se ela produzia armas, porque ela estava numa situação que toda a indústria estava destruída, ela tinha que se proteger das ameaças americanas. Os Estados Unidos ficavam fazendo pressão psicológica, mostrando armas cada vez mais poderosas para que os russos não tivessem tempo de investir, né, os soviéticos não tivessem tempo de investir na produção de outra coisa e ficassem só pensando em armas. Então, aqui tudo prontinho nos Estados Unidos, eles produziram armas porque eles já tinham toda a infraestrutura para produzir alimentos. Aqui na Rússia tudo destruído, a União Soviética toda destruída, eles tinham que produzir ao mesmo tempo armas e alimentos. Aí eles ficaram para trás e realmente o bloco acabou acabando. Então, qual que é o ponto, né, que eu trago para vocês agora? Vamos pensar, vamos voltar aqui no que está sendo falado. Tem um debate na internet, esse debate na internet, ele traz a ideia de que, agora essa derradeira é interessante para vocês verem como que é contraditório, né? Os garotos que estão sedentos por informação e por contestar a verdade que é vendida no Brasil, e isso é bom, porque as pessoas começam a procurar informação em outras fontes, e eu sei disso é porque eu já procurei informação em outras fontes. Eles querem ao mesmo tempo acreditar que o nazismo era de esquerda e que os judeus estão falando mentira. Qual que é a tendência hoje no mundo inteiro? Apesar de que algumas pessoas não entendam isso, o sistema financeiro de Israel, ele acabou controlando o mundo inteiro. O que acontece é que hoje, 99% dos jornais, revistas e emissoras de televisão do Brasil trabalham indiretamente para Israel, porque por mais que eles não trabalhem para o governo de Israel, eles trabalham para um banco e o capital desse banco é de Israel. Hoje no mundo a gente tem uma divisão, um racha muito grande entre o capital dos judeus e o capital dos árabes. Por isso que a gente tem tanta guerra. A guerra é só por causa de dinheiro, não tem nada a ver com religião. Eles usam a religião para fazer massa de manobra. A turma que é educada nos moldes de Israel, por exemplo, o Brasil, que é educado, quando eu falo os moldes de Israel, eu não estou falando de religião, né, para ninguém falar que eu sou antissemita. É o sistema financeiro controlado pela turma de Israel. Você só consegue patrocínio para poder publicar um livro se seu livro falar aquilo que eles querem. Então, automaticamente, se você tenta publicar esse livro, A Sinagoga de Satanás dentro do Brasil, você não vai conseguir, porque esse livro fala contra quem patrocina, né? Tipo, você não vai conseguir publicar isso aqui. Então, essa informação não chega no Brasil. Agora, vamos pegar o outro lado. Se você vai num país árabe, ou então na comunidade árabe, porque fora do Brasil tem comunidades árabes para todo lado, eles nunca vão financiar um livro judeu. Eles vão financiar um livro como esse, para que as pessoas consigam conhecer o outro lado da história. Então, qual que é o ponto? Ninguém tem condição de falar qual que é a verdade. Uma turma conta uma história, outra turma conta a outra história. Mas é importante você buscar coerência. Por exemplo, se você quiser falar a história de Israel, que é a história de que o Hitler teria sido um cara que fez o Holocausto, né? Porque a história de Israel é a história que o Bolsonaro traz. Se você está do lado do Bolsonaro e quer trazer a história de Israel, você não pode negar o Holocausto, né? Que é o caso que o colega está fazendo aqui. Apesar de que, lógico, você pode pegar o que te interessa em cada teoria. Você não pode acreditar que o Hitler... Por exemplo, a teoria que fala que o Hitler foi vítima do sistema judeu, essa teoria fala que o Hitler era bom. Então, tipo assim, se você está do lado da teoria que nega o Holocausto, você está do lado de uma teoria que fala que o Hitler era bom. Então, você não pode pegar uma teoria que fala que o Hitler era bom e tentar usar essa teoria para falar que o Hitler é de esquerda se você é de direita. Até porque eu já falei no início que é impossível você tentar criar caixinha de esquerda e direita, porque as coisas são bem mais amplas que simplesmente o esquerda e direita que surgiu lá atrás e o esquerda e direita que é usado nas relações internacionais. O que se diz no Brasil que é de esquerda e direita não tem nenhuma coerência, porque pega um pouquinho de esquerda, um pouquinho de direita, todos os lados. Mas se você usa a ideia de que o Holocausto não aconteceu, você está usando um conjunto de historiadores
que colocam o Hitler como uma vítima dos judeus. Para vocês terem uma ideia, segundo esses historiadores, o Hitler seria neto de uma das famílias que controla o sistema financeiro hoje, que é a família Rockefeller. Ele seria descendente dos Rockefeller. E toda a confusão com Hitler foi exatamente porque ele não pôde usar as prerrogativas de menino rico naquela época, então por isso ele não pôde fazer faculdade. O Hitler é um cara que queria fazer universidade de artes e ele foi negado nessa universidade de artes por classe social e não por talento. Então foi assim, ele não pertencia a uma classe social para poder fazer artes, mas ele foi bom o suficiente para ser um grande imitador no início, ele fazia imitações de artes. E nesse sentido, ele ficou muito revoltado porque ele seria neto, né? Seria neto do cara mais rico do mundo naquela época, e por isso ele revoltou contra todos os judeus. Essa é uma teoria que está nesses livros, né? Como a Sinagoga de Satanás. Se você está a favor dessa teoria, falando que o Holocausto não aconteceu, você tem que revisar o seu ponto de vista, porque essa teoria fala que o Hitler era bom, o judeu era ruim, e o Hitler era neto de judeu e ficou revoltado e fez todo o caos porque ele não pôde fazer uma universidade que era reservada só para pessoas ricas. Então, ou seja, de acordo com a teoria que você está usando para negar o Holocausto, o Hitler foi uma vítima da sociedade que se revoltou contra os opressores da sociedade, que eram os judeus, e a partir dessa revolta ele tentou criar uma sociedade só para o povo dele. Porém, os judeus, no final das contas, fizeram um embargo em volta da Alemanha para matar a Alemanha de fome, e a partir desse embargo que Hitler começou a fazer guerras, não por uma ideia expansionista, mas para defender o povo alemão, para o povo alemão não morrer de fome. Se você defende essa teoria, Hitler não é um monstro, Hitler é um herói. Agora, se você defende essa teoria, não faz sentido você ficar falando que o Hitler era de direita ou de esquerda por causa dessa teoria. Se você é de direita, você não vai falar que o Hitler era de esquerda por causa dessa teoria, porque ela não fala nada disso. Se você defende a teoria que é trazida pelos países ocidentais, controlados pela imprensa judaica, pelas editoras judaicas, o Hitler matou 6 milhões de judeus. O Hitler foi uma pessoa extremamente racista e expansionista e imperialista. Nesse ponto de vista racista, expansionista e imperialista, o Hitler é colocado por todos esses teóricos como sendo um governante de extrema direita. Você não pode entrar nessa contradição. E o ponto que eu tenho para você, né, para poder terminar, eu termino com aquilo que eu comecei. É praticamente impossível você tentar hoje, numa realidade completamente difusa e complexa, tentar falar que um determinado grupo é de esquerda ou de direita. Vamos pensar novamente. A mesma esquerda, no caso, a esquerda brasileira, que defende, por exemplo, a redistribuição de renda, que é uma coisa contra a direita, né? A redistribuição de renda seria ferir os seus direitos econômicos, a redistribuição de renda seria um Estado grande na economia, ela defende o Estado mínimo nos direitos individuais. Tem gente da esquerda que defende aborto, eu já falei que eu não sou um desses, porque eu defendo não o aborto como ato, eu defendo o direito da mulher decidir sobre o próprio corpo, que é bem diferente de defender aborto, que tem gente que fala, você defende o aborto sob hipótese alguma, eu jamais abortaria, mas eu defendo o direito da mulher decidir sobre o próprio corpo. Outra coisa, o direito, por exemplo, da legalização da maconha, o direito individual do cara querer usar ou não maconha, o Estado está sendo gigante tirando o direito da pessoa, então você não pode falar que isso é uma política de direita, isso é uma política conservadora. Entendeu? Que é bem diferente de ser uma política de direita. O direito, por exemplo, do casamento homoafetivo, a esquerda defende isso como sendo dar direitos individuais para quem quer exercer esse direito. Quem se diz de direita no Brasil é contra isso. Se você é contra isso, você está querendo um Estado gigante que tome das pessoas o direito de decidirem sobre o próprio casamento. Entendeu? Ah, não, mas é por fins religiosos. Se você está colocando a religião como sendo um norte ético para o seu Estado, você está criando um Estado gigante que, em nome da religião, tira direitos individuais. Você entendeu? O seu Estado não é mínimo. O seu Estado é gigante. Ele só é mínimo na economia, porque um Estado mínimo na economia interessa a quem tem mais dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro quer um Estado mínimo na economia. Quem tem pouco dinheiro quer um Estado redistribucionista na economia. Agora, quando você vai e pensa a sua direita, né? A direita, ela quer um Estado mínimo na economia, como eu estava falando, então ela vai lutar para diminuir tributos das pessoas mais ricas para
que as pessoas mais ricas não se sintam desmotivadas. Mas essa direita está querendo tirar liberdades individuais. Então isso não é direita, isso é liberalismo econômico. Ela quer o liberalismo econômico. Mas no momento que ela começa a querer tirar o direito do cara, por exemplo, decidir sobre o próprio corpo, se ele vai fazer aborto, se ele vai usar drogas, o Estado está sendo gigante. Então o que eu estou querendo dizer para vocês é que da mesma forma que não dá para você tentar colocar as ideologias existentes no Brasil dentro de duas caixinhas de direita e esquerda, é igualmente impossível você tentar colocar Hitler dentro de direita e esquerda. Existem várias formas de você pensar a ideologia, determinadas coisas são conservadorismo, determinadas coisas são liberalismo, determinadas coisas são direita, determinadas coisas são esquerda, e tentar minimizar e simplesmente colocar uma comparaçãozinha, esquerda a favor do aborto, isso a favor do aborto, Hitler era de esquerda. Isso é minimizar a sua capacidade de raciocínio, minimizar um assunto que é muito mais complexo e tentar responder um assunto muito complexo de uma forma muito simples. Não é tão simples assim, senão a gente não teria milhares de historiadores, filósofos e cientistas debatendo o tema. Se você tivesse a resposta final para tudo, você seria com certeza o suprassumo da inteligência humana absoluta. Agora, enfim, só para terminar, eu gostaria de agradecer vocês que tiveram a paciência de escutar esse vídeo gigante e queria lembrar vocês que eu trouxe teorias históricas, filosóficas e que essas teorias não são a minha convicção. Quando eu faço paralelo com relações atuais, é para que as pessoas consigam consolidar o conhecimento. E quando eu falo com vocês uma parte da história que fala que o Hitler foi bom, eu não estou dizendo pessoalmente que o Hitler foi bom, porque eu não estava lá para saber qual das partes da história é a verdadeira. Então, por favor, não venham com conspirações me xingando, falando que eu defendi o Hitler. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu demais e até mais.